E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. O Senhor nos reuniu para nos abençoar. Eu quero, em primeiro lugar, orar em favor da sua família. Às vezes nós estamos num lugar, mas o nosso pensamento está longe. E eu quero trazê-los todos para cá. Quero orar para que você coloque esse tesouro seu, a sua família, nas mãos de Deus. O que você não pode fazer por eles, Deus pode fazer. Deus vai acolhê-lo e você fique tranquilo ouvindo a palavra de Deus, porque Deus está cuidando do que é seu. Amém? Feche os teus olhos. Pensa naquela pessoa que está te preocupando. E diz: Senhor, eu quero entregá-la na tua mão, aos teus cuidados. Eu estou na tua casa para aprender de ti. Cuida do que é meu, do que tu me deste. Pai, neste momento, nós estamos entregando, ó Deus, vidas preciosas para que o Senhor delas cuide. A nossa oração, ó Pai, coloca cada uma dessas pessoas no teu colo. Tu as acolhe, as protege, livra-as de todo o mal. Aquilo que por ela não podemos fazer, sabemos que o Senhor é capaz de fazer. Por isso, Pai, nosso coração está em paz. Ouviremos a tua palavra tranquilos, serenos, calmos, porque o nosso tesouro está bem guardado nas tuas poderosas mãos. E quem crê e recebe, diga amém. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Graças a Deus. Amém? Você está em paz? O Senhor tem na mão dele aquilo que é seu? Então vamos ler a palavra de Deus. Abra no livro do Evangelho segundo São Mateus, o capítulo de número 18. Mateus 18. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Quem não trouxe, diga: vou trazer. Mas traga. Mateus 18, a partir do versículo 23, diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um homem que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo este homem com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, a fim de pagar a dívida. Então o servo devedor, prostrando-se, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo que havia sido perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor chamou e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
Amém. Queira sentar. Meus queridos, amados irmãos, amigos que nos dão o privilégio da visita, este texto que acabamos de ler é uma parábola onde o Senhor explica duas coisas. Ele explica quem são as pessoas que estão se preparando e se habilitando para serem abençoadas, e quem são as pessoas que estão complicando a sua vida e impedindo que Deus as abençoe. Temos aqui esses dois grupos. E ele disse, olha, ele contou a parábola, eu li na íntegra para que todos tivessem clara compreensão. Ele estava dizendo, olha, eu quero que vocês entendam que o mesmo amor, a mesma generosidade que eu vou usar para com vocês, que vocês não só sejam beneficiários do meu amor, da minha oportunidade renovada, mas que vocês também, de igual maneira, ajam com quem porventura vier a lhes pedir perdão. Eu me lembro numa ocasião em que o grande guerreiro Davi, um dos maiores heróis de Israel, o homem que, segundo o coração de Deus, libertou Israel e alargou as fronteiras de Israel, sempre defendendo o Deus verdadeiro. Mas um dia Davi não foi para a guerra. Davi, que havia vencido muitas batalhas, resolveu ficar em casa. E lá na ociosidade da sua casa, ele olhou e viu do outro muro, no outro lado, Betsabá, uma mulher muito bonita, e aquilo lhe encantou. E ele tinha a esposa e muitas outras concubinas, mas ele se encantou de Betsabá de uma forma tão intensa, que ele armou uma armadilha para poder com ela coabitar. E aí ele teve um relacionamento extraconjugal com ela, e a história é longa. E aí, depois de ter cometido esse pecado, ele foi vitimado com a morte do filho dele. Davi estava no seu palácio, e chega então o profeta Natã e diz, Davi, como juiz que és, quero que julgues uma causa. Havia um homem que tinha um grande rebanho de ovelhas, e este mesmo homem tinha um vizinho que só tinha uma ovelha. Davi, o que devemos fazer? Qual a pena que tu determinas para o homem que, tendo tantas ovelhas, prefere sacrificar a única ovelha do seu vizinho? Davi indignou-se, irou-se, e sem sequer fazer qualquer reflexão, imediatamente decretou que tal homem morra. Ao que Natã, olhando para ele, disse, Davi, tu és este homem. Davi acabou de decretar a própria condenação dele. Davi não sabia que era ele o personagem de quem o profeta falava, e por conta disso, morreu o seu filho. Meus queridos irmãos, nós estamos numa época em que os linchamentos e os apedrejamentos continuam. Nós não podemos nunca nos esquecer que todos nós vivemos do favor de Deus, da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que não houve um único justo que se habilitou, segundo a lei, para a salvação. Foi necessário que Jesus se tornasse o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e nos habilitar para a salvação. O que nós presenciamos hoje são julgamentos muito rápidos. Sobretudo hoje, quando a gente vê a rede social,
as pessoas fazendo um comentário, não sabe a fonte, não sabe a procedência, não sabe a veracidade, se é fidedigna aquela informação, imediatamente após receber, indignam-se e espalham, compartilham. Mal essas pessoas sabem que estão criando problemas para a sua própria vida. É muito importante que usemos para com as outras pessoas da mesma medida que o Senhor Jesus tem usado para conosco. Quando nós erramos, quando nós pecamos, falhamos, devemos, nós queremos o que aquele homem quis: paciência, compreensão, tolerância, nova oportunidade. Esta mesma necessidade que sentimos quando estamos numa posição desfavorável, nem sempre repassamos para as pessoas quando nós estamos na condição de credor. Enquanto devedor, choramingamos, afinamos a voz, o tom é melindroso, mas imediatamente após mudarmos de posição, quando já não somos nós quem estamos devendo, mas são outros que nos devem, já agora não queremos usar o favor da lei, queremos usar o rigor da lei. E esse é um grave problema. Recentemente, saiu nos noticiários, um casal visitava uma cidade e houve uma boataria na cidade, que um determinado casal havia molestado uma criança, e aquela cidade logo ficou impactada com aquela notícia, todos indignados, revoltados, e de repente esse casal que passava pela cidade, foi apontado como o casal que havia cometido aquilo. Queimaram o carro daquele casal, espancaram, bateram, só não mataram aquele casal, porque a polícia interviu imediatamente. Depois ficou-se sabendo que não era aquele casal, e que a criança não havia sido molestada, coisa nenhuma, era uma boataria. Nós não podemos de maneira nenhuma fazer parte de uma sociedade linchadora, de uma sociedade apedrejadora. Quando aqueles homens chegaram com Maria Madalena diante de Jesus, acusando-a dela ter cometido e ter sido flagrada num adultério, Jesus, escrevendo na areia, estava e continuou. E o que foi que Jesus disse? Jesus ouviu aquela denúncia, Jesus ouviu aquela condenação, que a lei dizia que ela teria que ser morta, e morta por apedrejamento, e Jesus apenas disse: olha, é verdade, a lei determina que quem cometeu tal pecado deve ser morta e por apedrejamento, nisso vocês estão certos, mas não leiam apenas parte da lei, leiam a lei toda, e a mesma lei diz que os executores, eles terão que ter mãos limpas. Não basta eles não terem adulterado, eles podem ter cometido outro tipo de pecado. E aqueles homens que estavam cheios de sede de justiça, mas justiça feita com as próprias mãos, eles começaram a recuar, e de repente a mulher que estava esperando o apedrejamento, percebeu um silêncio, e não tinha mais ninguém. Jesus olhou e disse: cadê os teus apedrejadores? Meu querido irmão, nós como cristãos temos que fazer a diferença na sociedade. A generosidade tem que ser algo que brota no nosso coração, sob pena de nós estarmos na igreja e não desfrutarmos das promessas de Deus. Alguns anos atrás, me incomodou ver uma senhora que há muitos anos frequentava a igreja, mas ela costumeiramente lamentava-se de muitos problemas. Era um problema com o filho, era um problema com a própria saúde dela, era um problema financeiro com o esposo, e eu ficava olhando e aquilo me incomodava, porque eu dizia: poxa, quantos anos essa irmã está na igreja, e ela não melhora de vida, os filhos dela não melhoram, o esposo dela não melhora, nada melhora, e já se passam 2 décadas, e eu resolvi conversar com aquela irmã, e eu fui ver que aquela irmã era uma irmã rancorosa, uma irmã
que se preocupava mais quando alguém estava se dando bem do que com o próprio bem dela. Uma irmã que gostava muito de levantar falsos testemunhos, de uma aparência piedosa, generosa, frágil, mas de um coração amargo, maligno, uma língua ferina. E eu disse: a resposta é essa, infelizmente é essa. A casa de Deus é uma casa que o Espírito Santo nos trata por dentro. Nós temos que ser pessoas generosas, não tolas, não ingênuas, não bobas. A nossa generosidade para com a sociedade, com as pessoas, naqueles erros que porventura cometem ou cometeram, deve ser baseada exatamente no olhar da generosidade de Deus conosco. Ora, se Deus me perdoou de um pecado impagável, como é que eu posso usar do rigor da lei para com quem me pede uma oportunidade? Muitas pessoas às vezes nem sabem por que Deus lhes abriu grandes portas, Deus lhe poupou de grandes dores, de grandes enfermidades. Tem pessoas que poderiam ter câncer, mas Deus, quando viu essa pessoa perdoar, extirpou aquele câncer. Tem pessoas que têm, porque o coração ainda amarga, alimenta, sustenta ressentimentos, acha que porque em determinada área da sua vida não deu certo, não quer comemorar o fato do outro estar desfrutando da bênção que tanto sonharia para a sua própria vida. Eu quero nesta oportunidade fazer esta oração em sua direção. E não se torne massa de manipulação do seu próprio coração. Não tenha sede. A Bíblia diz que o próprio Deus não tem alegria nenhuma na morte do ímpio. Um malfeitor, quando ele entra em desgraça, não há nenhuma contentamento, nenhuma alegria da parte de Deus. Quando qualquer pessoa tropeçar, espere a oportunidade não de enterrá-lo, mas de erguê-lo. Porque a própria mão que ergue é a mão que, quando precisar, será erguida. A própria mão que abençoa. Às vezes você é generoso com uma pessoa e você nem sabe que Deus moverá céus e terras para que essa generosidade alcance ou você ou alguém dos seus. Eu vou dar um testemunho pessoal aqui. Eu estava aqui em Belém e de repente o meu telefone tocou. Era um rapaz chamado Andrei. Ele estava na estrada e ele tinha uma fazenda. E lá naquela fazenda, ele andava com uma espingarda. Havia uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. E fizeram na blitz uma varredura no carro dele e encontraram aquela arma. Foi logo que foi decretado que o porte de arma ilegal era um crime inafiançável. Teria que ser preso. E quando o guarda da Polícia Rodoviária Federal viu aquela arma, deu logo voz de prisão para ele. Você está preso. Porte ilegal de arma. E ele ficou naturalmente aflito. Disse: não, meu amigo, essa arma é para fazenda. É que às vezes eu vou no mato e eu preciso de uma arma ali. É fazenda, tem muita cobra. Mas o argumento não convenceu. E ele, desesperado, foi colocado dentro da viatura, trancado. E ele pediu para dar um telefonema. O policial imaginava que o telefonema era para o seu advogado. Mas na hora ele lembrou de mim e me ligou. Eu disse: olha, Andrei, eu não sei o que eu posso fazer. Passa o telefone então para o guarda. Deixa eu ver se eu falo com ele. Normalmente eles não gostam de receber telefonemas. Mas o guarda, por bondade, atendeu. E aí ele disse: olha, eu vou passar aqui para o guarda. Tá bom. Peguei o telefone e disse para ele: meu comandante, por gentileza, esse rapaz aí, ele é um trabalhador. Você vê que essa arma é uma arma
que não tem nem aspecto de que foi usado, é só para fazenda. Expliquei. Prenda a arma, decrete alguma multa para ele, uma penalidade, mas libere. E conversei com muita mansidão, pedi, apelei para ele como pai. E ele foi tocado, ele disse, tudo bem, vou dar uns 2 tapas nele aqui. Eu digo, dê 3, um por mim. E libere, tá bom. Deu 2 tapas na cabeça dele, mandou ele embora. O Andrei foi lá para Salinas, na mesma hora, foi para Salinas. Eu estou em Belém. E de repente o meu filho Jael, ele tinha mais ou menos lá uns 13, 14 anos, resolveu dar uma volta de motocicleta na praia, que ficavam alugando ali. Só que ele não tinha experiência de motocicleta. E o rapaz deu a dica para ele, só acelerar e tal, tá bom. Quando ele vai saindo, ele derrapa e cai. Quando ele cai, ele bateu num garoto que vendia um queijinho, que era um queijo assado, em cima de um fogãozinho de carvão. E como bateu, a brasa caiu, o vento bateu na brasa, a brasa foi rolando, vai passando um casal, forte o cara, e ela pisa na brasa. Quando ela pisa na brasa, ela dá um grito doido. Ai, o que foi? Eu não sei, é brasa. Ele foi no rastro. Quando ele chegou lá no rastro da brasa, o garoto do queijo foi ele. Apontou logo para o Israel. Aí ele veio de lá, já ia dar um coque. Vocês conhecem aquela história que o cara diz, eu te dou um coque, nem teu pai tira? Quando o cara dá o coque, não adianta, já deu. Quando ele ia dar-lhe o coque no Israel, de repente chega uma mão, segura na mão dele, empurra, o André era muito forte, e disse, se tu tocar no menino, eu te quebro todinho. E ele ficou ali, e foi embora. Olhe como a vida é, sem que eu jamais imaginasse. Deus me usa para abençoar o Andrei, e o Andrei vai lá para Salinas, para poupar o meu filho de uma violência que eu não estava presente para livrá-lo. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. O que eu estou nesta oportunidade falando, porque eu tenho muito medo, veja o que diz aqui o texto final, ele é muito perigoso, ele diz assim, indignando-se o Senhor, o entregou aos castigadores, os verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Eu tenho certeza que isso vai explicar muito para algumas pessoas. A sua generosidade, ela move a mão de Deus a teu favor e a favor dos teus. Eu não estou falando aqui em cumplicidade, em omissão, nem conivência. Eu estou falando generosidade. Você reconhece que a pessoa errou, mas você está muito mais interessado em dar uma oportunidade e aproveitar e corrigir e reerguer aquela pessoa, do que simplesmente fechar o caixão e enterrá-la numa cova. Generosidade é o que o Senhor aqui usou para com aquele homem. O texto, quando eu fui estudar mais profundamente, aquele homem foi perdoado de uma dívida de 10.000 talentos. Traduzido em cada dia de trabalho, eram 164.000 anos. Ou seja, impagável a dívida. E a dívida do conservo eram 100 denários. Era o troco do troco do troco. E ele foi duro com tão pouco, quando Deus tinha sido generoso com tanto para com ele. Eu quero que cada um dos que estamos aqui, possamos, ao compor a sociedade, a nossa família, as pessoas com quem você se relaciona, seja muito prudente na hora em que você vai julgar uma pessoa. A palavra de Deus diz algo que eu considero extraordinário, e eu adotei isso na minha vida, e quero compartilhar com você. Julgue o ancião sempre como se ele fosse seu pai. Quando você vê alguma manifestação contra uma pessoa de idade,
Imagine a possibilidade daquele ser o seu pai. A mesma Bíblia diz: julgue o jovem como seu filho. Julgue a criança como se fosse seu neto. Esse critério não vai te fazer uma pessoa tola, boba. Não. Eu não estou dizendo aqui que tudo é passivo de compreensão e pode errar à vontade, que haverá sempre complacência. Não. Eu estou falando no caso da pessoa arrependida. Eu estou falando no caso daquela pessoa que quer uma nova oportunidade, quer mudar de vida verdadeiramente. E por outro lado, se você tiver dúvida, pense em você. Vá que você decreta condenação para uma pessoa, e você está na linha de mira também de um julgamento. De repente você tem um outro tipo de falha. De repente você tem um outro hábito condenável. Mas o que está em evidência e exposição é uma outra pessoa que está à beira do linchamento. Não seja um daqueles que vão apedrejá-la, linchar. Porque daqui a pouco chega a tua vez de ir para o banco dos réus. Muito cuidado. E a gente vê que hoje, sobretudo na internet, nas redes sociais, pessoas de uma hora para outra viram verdadeiros demônios. As pessoas são endiabradas, malignizadas, porque alguém comentou alguma coisa. Na grande maioria desses comentários não tem fonte, a procedência é duvidosa. Então, na dúvida, misericórdia. Na dúvida, misericórdia. Na certeza, uma justiça restauradora. Olha, nós estamos com esse nosso trabalho no cárcere. Tiveram várias rebeliões lá em Coraci, e nós chamamos a Defensoria Pública e dissemos: olha, o problema dos que estão nas casas de triagem é que eles não sabem qual será o tamanho da sua condenação. E quando ele não sabe qual é o tamanho da condenação, ele não pode se enquadrar nos programas de recuperação. Se de repente ele tem que cumprir uma pena de 5 anos, ele já está 7 numa dessas casas de triagem. E aí a Defensoria Pública do Estado do Pará se movimentou toda para poder fazer um grande mutirão. E o Senhor Jesus, Ele quer que a gente viva um evangelho diário, cotidiano. Não adianta eu pensar que o meu relacionamento com Deus que está lá no céu é maravilhoso, e o meu relacionamento com as pessoas com as quais todos os dias eu tenho alguma coisa para tratar, pode ser de qualquer jeito. Não. Jesus, Ele está dando um exemplo aqui de pessoas que são misericordiosamente alcançadas por Deus e que não estão usando do mesmo critério que as absolveu para absolver outras pessoas. Pessoas que, como Davi, decretam impulsivamente a condenação das outras, não percebem que estão, na verdade, se autocondenando, ou condenando alguém a quem você muito ama, e que se você soubesse que aquela pessoa que está no banco dos réus era aquela a quem você tanto ama, tanto admira, tem consideração, você não usaria daquele mesmo critério rigoroso para com ela. O texto de uma outra Bíblia que eu leio, ele diz que aquele Senhor, ele era generoso. E eu acho que uma das identidades que tem que caracterizar o cristão é a generosidade. Uma pessoa ser generosa. Uma pessoa olhar, não concordar, não aplaudir. Jesus não aplaudiu Maria Madalena. Pelo contrário, Jesus, quando a ergueu, disse: Maria, vê bem o que tu estás arrumando para a tua vida. Essa vida na prostituição te levou a essa humilhação, esse constrangimento. Correste o risco de ser executada por apedrejamento. Maria, vai Maria, mas não peca mais. Maria aproveitou aquela oportunidade e dizem os historiadores que ela era uma das poucas que estavam ao pé da cruz,
quando Jesus foi crucificado. A gratidão daquele coração pouco se importou com o risco que ela corria, porque na verdade ela desfrutava de uma alegria tão grande pela redenção, pela oportunidade e pelo perdão. Amém? Eu quero orar com você. Talvez você não faça isso nem por maldade, é até por hábito, é até por indução. De repente vem uma mensagem no seu Face, fazendo os piores comentários sobre alguém, e você aqui diz: tomara que esta pessoa seja presa, tomara que essa pessoa morra, tomara que o mal aconteça. E aí você acaba se tornando um apedrejador, ou um linchador, ou uma linchadora. Cuidado nos grupos, ou no próprio WhatsApp. Um dia desses, um colega pastor chegou comigo, e me passou uma dessas mensagens, e eu olhei para aquela mensagem, e perguntei para ele: você tem certeza de que é verdade este texto? Ele disse: não tenho certeza. Eu disse para ele: olha, meu amigo, meu colega, eu e tu, principalmente, como cristãos, nós somos pregadores de boas novas. Eu não sou pregador de má notícia. Se tu tiveres alguma notícia boa a respeito de alguém, me manda, que eu farei a maior festa para publicar e comentar. Você também, você, assim como eu, nós somos pregadores e disseminadores de boas novas, de boas notícias, da palavra de Deus, de salvação, porque foi ela que nos beneficiou. Amém? Cuidado com o seu julgamento, ele pode estar decretando a sua própria condenação. Vamos ficar em pé. Olhem, quando Natã disse: Davi, tu és este homem, cuidado, muito cuidado. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Se de repente você tem uma mágoa de alguém, um ressentimento de alguém, livre-se disso o mais rápido possível. A Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos. E você está a cada dia com a missão de melhorar. Quanto mais você melhora por dentro, mais Deus vai te fazer brilhar por fora. Fecha os teus olhos, Pai. Pede para Deus que tu releia esse texto, que tu te enquadres nas milhares de pessoas beneficiadas por uma nova oportunidade. Aquele homem diz: tem paciência comigo e eu te pagarei. E o Senhor teve paciência, mas ele não repassou a mesma paciência para com aquele que lhe devia. Pai, opera no nosso coração, que nós não sejamos caluniadores, apedrejadores, Pai. Não adianta bater e esconder a mão, não adianta falar e botar no nome dos outros. Tu conheces tudo e todos, és tu quem abençoas. Se tu não me abençoas, é porque eu ainda não te dei motivos para que me abençoes. Mas eu quero me esforçar, me dedicar para te dar motivos, porque operando o Senhor, ninguém impedirá você de ser abençoado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos use para estender as mãos, até por amor próprio, até numa atitude inteligente e sábia. Sim, ó Deus, eu vou usar para com todos o mesmo rigor que tu usaste para comigo, a mesma benevolência, generosidade. Pai, eu quero perdoar assim como eu fui perdoado. Eu quero dar chances assim como eu tive e tenho chances. Pai, eu quero olhar sempre que uma pessoa estiver sendo apedrejada, imaginar naquela pessoa alguém a quem eu muito amo, um pai, uma mãe, um filho, alguém. E aí a minha ternura me impedirá de ser sanguinário, e eu irei querer justiça, mas com ternura, querer justiça, mas com brandura, com capacidade de ressocializar, com capacidade de dar uma nova chance. Pai, que nós possamos fazer a diferença nessa sociedade.
Sociedade que aponta para os defeitos alheios, exatamente para tirar o foco dos seus defeitos. Pai, em nome de Jesus, que não fujamos dos nossos erros, pelo contrário, que nos arrependamos deles. Não queremos justificar nenhum pecado cometido, queremos nos arrepender e uma nova chance, ó Deus, para não voltar a proceder. E queremos, ó Deus, abençoar aquele. Tu mesmo disseste, não vieste para os sãos, tu vieste para os enfermos. O teu amor, ó Deus, alcança aquele que tropeçou e caiu, porque o salário do pecado é a morte. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja aqui presente, ela possa irradiar essa reflexão para outras pessoas que, usando os mais diversos meios de comunicações, não estão percebendo que estão sendo linchadores, apedrejadores. Que cada um examine-se a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Que eu não faça como Davi, que eu não decrete a minha própria condenação, pensando que estou condenando outro com quem não me importo, não me interessa, não tem nenhuma ligação. Que eu cuide, Pai, de mim, quando cuido dos outros. Que a tua boa mão esteja sobre a nossa vida. Esta é a nossa oração. E agora eu quero que você ore a sua oração. Faça a sua oração. É você e Deus. Nada substitui a sua experiência com Deus. Nada. Nenhuma outra experiência é maior para mim do que a minha com Deus, para você do que a sua com Deus. Fale com Deus agora. Fale. Aleluia, Pai. Queremos, ó Deus, o teu perdão, e não podemos só negar. Assim como tu nos abençoa quando perdoamos, tu também impede que sejamos abençoados quando não perdoamos. É o que diz o texto. Muitas pessoas estão sendo torturadas, não entendem por quê, porque são rigorosas demais, usam critérios distintos segundo a sua conveniência, segundo o sentimento para que nutrem com aqueles que estão no banco dos réus. Pai, em nome de Jesus, que o teu povo que se chama pelo teu nome faça uma diferença onde quer que cada um de nós estejamos, em qualquer empresa onde trabalhamos, na família que vivemos, na casa que moramos, com quem nos relacionamos. Que todos saibam que nós temos muita prudência. Nosso papel é dar boas novas, é abençoar, se preciso corrigir, mas sempre corrigir, oportunizando uma nova chance, assim como nós, exatamente como nós queremos para nós, para os nossos pais, para os nossos filhos, assim como nós queremos para as pessoas que amamos, queremos para as pessoas que ainda não amamos, e até para aquelas que são tão distantes, mas nos arvoramos em julgá-las. Pai, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vou ministrar a bênção apostólica na sua vida. Levante sua mão. Quero lhe pedir um favor. Quando você sair daqui, olha, agora acabou o jogo Remo e Paysandu, né? Depois que já acaba um jogo, vem a resenha do jogo. Sabe como é a resenha do jogo? Vamos comentar os lances, comentar isso. Agora mesmo o pastor Carlos disse: poxa, mas o juiz anulou um gol do Remo, o goleiro não sofreu falta. Então vem aquela resenha. Eu quero que você faça uma resenha deste texto da palavra de Deus ao ir para sua casa. Vá comentando sobre isso. Quando você estiver no WhatsApp, pense na palavra de Deus e diz: não, se eu for usado, eu vou ser usado para abençoar uma pessoa. Das minhas mãos não sairão nenhum apedrejamento, dos meus pés nenhum linchamento. Amém?
Que o amor do nosso bom e poderoso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja comigo e contigo, em nome de Jesus. Vai em paz, Deus sabe o que faz. Se Deus